Bem-vindos ao encontro 3.2, hoje dia 23/4. Nossa aula vai ser tranquila, porque agora, até que enfim, a gente começa a entrar no problema de forma mais prática, tá? Semana passada, não sei se vocês lembram, mas foi só para mostrar como que a gente consegue usar o Excel para resolver esse tipo de problema de de pesquisa operacional, né? Programação linear, dualidade, essas coisas, né? Então, só para que vocês saibam que aquele negócio lá, o que a gente discute aqui em aula, a gente tinha a possibilidade de resolver isso através do Excel, né? E por isso que eu fui até superficial no que diz respeito à questão matemática, né? Porque eu não vejo vantagem da gente ficar se aprofundando. Eu acho que é muito importante vocês terem o entendimento da disciplina, mas eu não vejo vantagem nenhuma em a gente ficar se aprofundando e perdendo tempo em formulação matemática, se a gente tem um programa e todos têm acesso a esse programa, para resolver o problema, né? Com o Excel a gente resolve isso com grande facilidade, então não vejo nenhuma necessidade de passar para vocês alguma informação que seja vulnerável, né? Uma informação que vocês não precisem, tá? Ficar fazendo fórmula matemática aí eu não vejo grandes vantagens, porque a gente não é matemático, a gente é administrador, e a gente tem que procurar a praticidade. Então, talvez vocês tenham um problema assim numérico para resolver, e daí a solução vai ser dada pelo Excel, tá? Vocês vão colocar os dados lá do jeito que a gente fez na semana passada, tá lá nas apresentações, eu gravei a aula, vou postar ela essa semana aí, que agora o link que estava lá era só o link da prova. Eu tomei o cuidado de não colocar o link da última aula, simplesmente para não ter confusão. Todo mundo que entrou na aula 3.1 achou só o link da prova, né? Que não é prova, é um questionário. E é verdade, né? Porque vocês podem ter feito em conjunto, vocês podem ter feito com consulta, vocês podem ter feito de uma série de formas aí que eu não tenho controle. Então, isso não é prova, né? É só um questionário que vai contar como nota de prova, né? Então, eu espero que vocês tenham se dedicado do jeito que eu pedi para vocês se dedicarem. E hoje a gente vai falar sobre aplicações da pesquisa operacional em problema de transporte. Então, vamos lá, tá? Eu vou acompanhar do jeito que eu sempre faço com vocês, caso vocês tenham interesse, né? Se vocês entraram lá Abre um negócio aqui diferente. Se vocês entraram lá Só aceitar, Nicole. Se vocês entraram lá na aula 3.1, o único link que existia era o da prova. Semana que vem não haverá aquele link, haverá o link da nossa aula da semana passada, e no desta de hoje tem só o link da apresentação, né, que eu faço. Mas eu vou colocar também o link do nosso filminho aqui, do nosso vídeo de aula, tá? Então, beleza. Slide 3 fala do que a gente vai ver, né? Que a gente vai descobrir como que a gente usa a pesquisa linear, a programação linear, para resolver problemas de transporte, tá? Depois, a gente, se der tempo, a gente vai falar sobre o problema de designação. Eu não tenho muita pressa, porque como a gente está na aula 3.2 já, e essa sessão termina na 3.3, eu tenho uma certa margem aí para poder caprichar, para a gente poder discutir com um pouco mais de tranquilidade a disciplina, tá? E eu peço encarecidamente que vocês tirem dúvida sempre que aparecer, tá? Pintou dúvida, pode perguntar, do jeito que a Bi fez na semana passada, tipo, ô, professor, não estou achando o que o senhor está falando, não estou conseguindo entender, tal. É isso mesmo, tá? É como aula comum.
Eu quero que vocês tenham esse sentimento, eu quero que vocês se sintam à vontade para transformar isso aqui em algo que seja o mais próximo de uma aula ao vivo, porque é uma aula ao vivo, na verdade, né? Mas não uma aula virtual, e sim uma aula presencial, né? Então, eu quero que vocês tenham esse sentimento, tá? Eu sei que não é fácil, também passo pelas mesmas questões que vocês. Trabalhar em casa há complicadores, porque na sala de aula, a gente fica lá todo mundo olhando para a minha projeção e ouvindo eu falar. Então, é uma coisa que a gente consegue se dedicar, se concentrar com mais facilidade. Já aqui, a gente sabe que a gente tem problemas, a gente está em casa, pessoas nos chamam, telefone toca, outros fatores que nos tiram do foco, tá? Mas eu peço que vocês se esforcem para se dedicar aqui, para que a gente consiga tirar o máximo proveito dessa condição, tá? Hoje vai ser uma aula bem gostosa, bem estratégica, tá? A gente vai falar um pouco, claro, da questão matemática, sabendo-se que no Excel a gente consegue resolver isso daí, mas a gente tem que falar um pouquinho disso daí, e a gente vai falar muito de logística. E quando a gente fala de problemas de transporte, a gente está falando de logística. Uma introdução aí tranquila, né? Vocês já repararam que se vocês não se programarem, vocês dão viagens à toa, né? Tipo, vou no mercado. Ah, legal, por quê? Porque está faltando ovos. Está faltando ovos aqui em casa e eu vou lá no mercado para comprar. Legal, daí você vai até o mercado, vai lá, compra ovos, pega uma filinha lá, tal, a fila está quilométrica, mas tem só 4 pessoas só, porque cada um tem que ficar 2 metros de distância, né? Então, você tem 8 metros de fila lá, mas é só 4 pessoas na sua frente, aí você passa no caixa, você chega em casa, daí você olha na geladeira e descobre que não comprou a manteiga. Aí você tem que voltar lá, comprar, pega mais 8 metros de fila de caixa, não sei o que tal, volta para casa e descobre que tinha que ter comprado farinha. Então, quer dizer, se você não se programa, se você não se planeja, você dá várias viagens perdidas. Quando você está falando de ir até o mercadinho da esquina e voltar, é até saudável, porque você faz uma caminhadinha, pá, legal, é até saudável. Toma sol, né, se for de dia aí, porque o pessoal tem falado muito sobre carência de vitamina D no organismo, que é uma verdade, né, as mulheres desenvolvem muita osteoporose aí por conta da falta de vitamina D, e só que, se você está falando de empresa, você está envolvendo custo, é hora homem que você está mandando 4 vezes no mesmo lugar, sem necessidade, poderia ir uma vez só, combustível, de repente, porque o mercado pode ser um pouco mais distante, então você está gastando 3 vezes mais combustível do que você deveria, porque se a pessoa foi 4 vezes e ela pudesse ir uma só, você jogou 3 vezes fora, então você gastou 3 vezes mais. Então, a aula de hoje vai falar justamente da administração de recursos, né? Então, a gente vai falar muito sobre a questão dos transportes, tá? Então, no slide seguinte, tem aí um importante, né, e eu vou ler isso para vocês, tá? Todos os problemas que tratam de deslocamento de itens entre uma fonte e um destino podem ser caracterizados como um problema de transporte. O problema de designação, por sua vez, é um caso particular do problema de transporte, focando a alocação ou distribuição de recursos. Então, designação, né? O que a gente falou aqui no slide anterior, né? Problema de transporte, problema de designação. Por que designação? Porque você designa uma equipe, uma viatura, um carro, sei lá, para fazer uma entrega. Então, é por isso que a gente fala que é problema de designação, tá? Pode-se entender um problema de transporte como aquele em que há deslocamento de algo entre uma fonte e um destino, isto é, ocorre o transporte de itens advindos de centros de origens até centros de destino. Então, vou até virar a câmera aqui para vocês verem aqui o slidezinho que eu estou falando para vocês, tá? Que ele mostra aqui a questão dos transportes, né? Então, neste exemplo aqui, nesse slide, ele fica meio estranhão assim mesmo, tá? Porque eu estou mostrando na tela do notebook. Mas, prestem atenção nisso, né?
a origem 1, 2 e 3, que são as que estão deste lado aqui, ó, origens 1, 2 e 3, elas são tipo fábricas, né? E o destino são os galpões, os destinos 1, 2 e 3, que são os que estão do outro lado, né? Então, aqui existem as possíveis rotas. Quando você é administrador, de repente, você entende que o origem 2 e o origem 3, se você é o origem 1, quando você vê que tem o origem 2 e o origem 3, que tem os mesmos destinos que você, mesmo que o 2 e 3 sejam concorrentes, você tenta propor uma parceria para eles. Por quê? Porque, de repente, é a viatura única que vai sair para fazer todas as entregas, né? Você tem um caminhãozinho que, de repente, cabe a sua carga, mas você tem um caminhão maior que cabem as 3 cargas, e você não tem problema de restrição, área de restrição, você não tem nenhum problema desses. Seu caminhão pode circular livremente por essas áreas. Qual que é a estratégia? Ligar para o cara 2 e para o cara 3 e falar o seguinte, olha, eu estou mandando o meu caminhão passar aí para vocês, né, para pegar a carga de vocês, e depois distribuir tudo de uma única vez. Ele vai passar o dia na rua, mas ele vai fazer tudo para nós 3. E nós dividimos a despesa. Então, eu vou pagar 1/3 da despesa, você paga 1/3 e o outro paga 1/3. Então, a gente percebe que existem possibilidades muito vantajosas. Agora, de repente, você não tem esse caminhão. O que você tem? Você tem um caminhãozinho. Será que o seu concorrente não tem um caminhão grande? Será que ele não consegue fazer? Será que para ele não interessa dividir essa despesa e fazer uma viagem única? Ou será que a carga é muito grande e vocês não têm essa opção? Porque na imagem que eu mandei para vocês, se vocês repararem, tem 3 setinhas saindo de cada destino, né? Então, da origem 1 ali, né? Desculpa, de cada origem. Da origem 1, tem 3 setinhas indo uma para cada destino. Então, talvez a demanda seja grande e talvez o tempo seja pequeno, né? Mas eu ainda me pergunto, será que o caminhãozinho que vai para o destino 3, ele não pode sair da origem 1, passar na origem 2, na origem 3 e ir só para o destino 3? O caminhão que vai para o destino 2, ele não pode sair da origem 3, passar no 2, no 1, e depois ir direto para o 2, o destino 2? O que vai para o destino 1, lá, o que sai da origem 2, será que ele não pode dar uma chegadinha até a origem 3 e depois passar pela origem 1 para entregar no armazém 1, no destino 1, né? Tudo isso é discutível. E não é do jeito que eu estou discutindo que a gente discute essas coisas, tá? A verdade é, a gente tem que sentar e conversar de forma profissional, não é chutando, não é achando, tá? Porque, de repente, você acha que é isso e você está redondamente enganado, tá? Você acha que é o melhor negócio e quando você vê o tempo que você vai gastar, o combustível que você vai gastar indo da origem 1 para a origem 2 ou para a origem 3, talvez isso já torne inviável. Por isso que a gente tem que avaliar custos, os gastos, tudo mais, tá? Bom, então, as hipóteses, né? As hipóteses são aquelas setinhas que eu mostrei para vocês no slide, tá? Então, vou ler aqui para vocês. Assim, podemos imaginar o transporte de itens entre fábricas, que são origem, e depósitos, que são o destino. Ou, ainda, o transporte de mercadorias das fábricas para os estoques, ou então o transporte de produtos dos estoques para as lojas, entre outros casos, tá? Então, isso daí a gente está falando diretamente da indústria, o que não é verdadeiro, tá? Não é puramente verdadeiro. É uma verdade, a indústria trabalha desse jeito, mas se você está no comércio, você também pode trabalhar desse jeito. Tá? Então, existem variantes aí que são super importantes, e a gente não pode descartá-las, porque delas depende, de repente, a sobrevivência da nossa empresa. Vocês já pensaram nesse período de coronavírus, como a coisa está complicada para as empresas? Como que elas estão fazendo para reduzir custos? Quais são as soluções que elas estão encontrando? Está gerando desemprego? Com certeza.
Com certeza está. A gente já discutiu isso na semana passada, até a Silvia estava com a gente, aí a Silvia falou em relação à questão da saúde, que ela é da área da saúde, que ela percebe aí que o isolamento é necessário. Eu continuo com a minha opinião, mas eu acho que a economia precisa continuar girando, eu acho que os vulneráveis têm que se guardar sim, os outros a gente tem que torcer para que saibam se cuidar, e a gente tem que fazer o que é necessário, né? Por enquanto, isso está restrito só aos essenciais, infelizmente, minha área é uma área essencial lá na Sabesp, e eu não estou podendo me resguardar. Mas, em contrapartida, espero que os outros estejam se resguardando, já que é uma determinação, mas a gente percebe também que há uma questão muito forte que diz respeito aos custos que as empresas estão tendo sem ter rendimento. Vocês devem ter acompanhado aí que o mercado virtual está em alta, né? Compras pela internet estão em plena disparada. E aí, como que isso está sendo distribuído? Porque eu tenho comprado coisas aqui em casa, as coisas têm chego muito rápido, assim, as coisas estão chegando extremamente rápido. E é estranho, porque você fala, puta, aumentou pra caramba a venda online. Como que os caras estão conseguindo entregar tanta coisa em tão grande velocidade? Provavelmente as transportadoras que atendiam não apenas os mercados virtuais, mas também outros, começaram a atender apenas os mercados virtuais. E daí, de repente, aquele delivery daquela empresa que estava aberta lá e que hoje está fechada, deixou um funcionário a mais disponível para a empresa de logística. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que, de repente, eles melhoraram a velocidade, eles melhoraram a estratégia de atendimento deles, até para conquistar a clientela, mas, em contrapartida, isso não significa que aumentou o lucro deles, a não ser que eles estejam fazendo o que a gente vai discutir aqui, que é aquela questão de otimizar, né? Então, você vai passar nesse lugar? Sim, então você vai passar em todos esses lugares. Ah, mas e essa outra ala? Essa outra ala quem vai fazer é outro motorista, é outro carro, tá? Qualquer que seja o caso, sempre em um problema de transporte, precisamos conhecer o valor do custo relativo ao transporte de cada item, o número de produtos disponíveis em cada centro e a demanda de produtos de cada consumidor. E aí, por que a gente tem que saber isso, né? Entra aquela questão que eu levantei com vocês, aquela lebre que eu acabei de levantar, né? Tô olhando aqui para baixo, gente, porque minhas gatas estão se pegando na porrada. Daqui a pouquinho vai entrar na porrada com ela, sou eu. Mas o que rola, né? Você tem a questão de saber se o veículo que você tem dá conta de carregar tudo que você precisa levar, né? Então, valor do custo relativo ao transporte de cada item, né? De repente, você percebe que o valor é alto, então talvez valha mais a pena você levar mais itens de uma única vez. O número de produtos disponíveis em cada centro. Então, assim, quanto que você tem que levar? De repente, não dá, nem cabe no carro que você tem. E a demanda de produtos de cada consumidor. Quanto você tem que entregar em cada destino, né? Precisamos considerar que a execução do transporte deve atender às limitações de oferta em cada centro, bem como a demanda de cada mercado, alcançando um custo mínimo de transporte. Assim, temos um problema de programação linear caracterizado como um problema de transporte, podendo ser utilizado o método simplex para a solução. Todos lembram o que é o método simplex, né? Ah, que bom, tenho certeza que não. Vamos supor que tenhamos a fábrica I, cujo despacho de itens de caminhão deve seguir para o depósito J, sabendo que temos 3 fábricas, 1, 2 e 3, e 4 depósitos, 1, 2, 3 e 4, então teremos 12 variáveis de decisão. Por que, gente? Porque 3 vezes 4 dá 12, né? Então, a gente sabe que a gente tem 12 possibilidades.
E daí, o que que acontece? Você vai, daí tem uma série de coisinhas aqui que aparecem de programação aqui, tá? Que não fazem sentido eu ficar lendo para vocês, mas no slide seguinte aparece a situação problema modelo com os valores, né? Então, com custo, tudo mais. Então, considere o quadro abaixo que apresenta o custo de transporte, destinação e saída. Perceba que com o custo de transporte podemos obter a função objeto e com a demanda de mercado, que é a restrição dos depósitos, e a oferta de fábrica, que é a restrição das fábricas, podemos obter as restrições. Então, o que, que é isso, né? A restrição dos depósitos. Quanto que cabe em cada depósito, qual que é o giro dele? De repente, o giro dele é muito lento, e você sabe que ali você não vai poder contar com muita entrega ali, não. Você sabe que você vai entregar só de vez em quando, e por aí vai. Desculpem. E a oferta da fábrica? Quanto que ela consegue fabricar? Né? Qual que é a capacidade produtiva da fábrica? Por que isso? Porque, de repente, você vai determinar de quanto em quanto tempo você vai sair para fazer entrega. Né? De repente, você tem um caminhão que cabem 1.000, sei lá o que, escovas de dente. 1.000 caixas, sei lá, mil lotes de escovas de dente. E a sua fábrica solta apenas 100 lotes por semana. Então, para você tentar otimizar, você vai tentar fazer com que as empresas que você fornece consumam de um jeito que você saia menos vezes, né? Então, você não vai ter que entregar 100 escovas por semana, você vai tentar combinar com o cara de entregar 1.000 escovas a cada 10 semanas. Eu acho que essa que é a melhor maneira de você fazer a coisa render, tá? Então, aqui, é fábrica 1. Para entregar no depósito 1, ela gasta R$ 464. Para entregar no depósito 4, ela gasta R$ 867. Deixa eu virar aqui a câmera para vocês verem o que eu estou falando. Então, aqui, ó. Fábrica 1, ela tem esse gasto aí, tá? Então, no depósito 1 sai muito mais barato, deve ser perto deles. Depósito 2 já sai um pouquinho mais caro, depósito 3 um pouco mais caro, depósito 4 um pouco mais caro ainda. Praticamente o dobro do valor do depósito 1. A fábrica 2, ela entrega nos mesmos depósitos, e daí ela tem uma condição diferente, por quê? Porque apesar dela entregar nos mesmos depósitos, mas ela tem valores diferentes, e todos os valores são mais baixos. O que isso indica, gente? Diretamente falando, indica que este depósito é mais perto, ele é mais bem localizado em relação aos clientes dele, tá? Porque ele gasta menos para transportar. E olha que situação interessante da fábrica 3. Ela é a que tem o menor custo para o depósito 4, tá? Só que, em contrapartida, ela é a que tem um custo exorbitante, ela é a dona do maior custo de todos, que é da fábrica 3 para o depósito 1, ó, R$ 995. Olha que absurdo, cara. Então, quer dizer, a gente tem que analisar tudo, porque, de repente, o que a gente enxerga de vantajoso para um lado, a gente percebe que não é para o outro, tá? Então, demanda do depósito 1, 80 unidades. Demanda do depósito 2, 65, né? E por aí vai. E a oferta de cada fábrica aí. Então, o que que a gente tem que tentar fazer? A gente tem que tentar fazer casar a condição de a oferta ter o mesmo número que a demanda, né? Então, isto é uma coisa que tem que ser lógica, tá? Para que você não desperdice fabricação de itens nas suas fábricas e que você não compre coisa demais para deixar no depósito, no seu depósito, tá? Porque se você conseguir vender para o outro para deixar no depósito, de repente é lucro para sua empresa, tá? E você tem que pensar desse jeito, né? Eu não sei se eu já contei, mas já devo ter contado para vocês que eu tenho um amigo que era comprador e que ele foi dispensado, devidamente dispensado da empresa que ele trabalhava,
Porque ele comprou um lote de vasos sanitários, ele trabalhava numa empresa que não existe mais, mas que era uma fornecedora aí de produtos, de materiais de construção, e ele comprou um lote de vasos sanitários que durou 5 anos para a empresa eliminar esse lote. Por que que ele comprou? Sabendo que o giro da empresa era legal, tudo mais tal, por que que ele comprou? Ele comprou porque ele queria ganhar dele. Descobriram, mandaram ele embora devidamente, não sei nem se ele ganhou alguma coisa aí, porque ele saiu meio que pobretão, não conseguiu fazer muita coisa da vida, então não sei nem se ele conseguiu se dar bem nessa daí, mas creio e espero que não, porque vocês sabem que eu não gosto de coisa errada, né? Mas então, o esquema é esse aí, tá? Você tem que ter um número aqui, então deixa eu fazer a conta rapidamente aqui, para a gente ver se tá certo ou não, né? Estou falando de 75 mais 125 mais 100. Então, deu 300, tá? E vamos ver, essa é a oferta das fábricas. Vamos ver qual que é a demanda dos depósitos. 80 mais 65 mais 70 mais 85. Então, bate os 300, tá, gente? É isso mesmo, 300, tá? Então, a oferta está coerente com a demanda. O que está balançado aí é o valor do frete que você paga, tá? Então, às vezes, aí, como eu disse, né, de repente, se as 3 fábricas são suas, melhor ainda. Que daí você vai fazer a fábrica 1 entregar as coisas que ela precisa entregar, principalmente no depósito 1, né? Porque o depósito 1, ele tem uma demanda de 80 unidades, né? E é o mais barato, né? Agora, vamos pensar isso, a gente está falando aí, ó, porque a fábrica 1 tem 75 unidades só para entregar. Só que daí você está falando de uma coisa que você talvez pense que seja vantagem, e talvez não seja, tá? Por quê? Porque eu estou falando que é R$ 464 aqui para entregar no depósito 1, só que a fábrica 2, que tem uma demanda de 120, que tem uma oferta de 125 unidades, ela gasta 352 para entregar no depósito 1. Então, de repente, o que você economiza aqui, você está economizando R$ 112 de frete, e às vezes vale a pena você mandar a fábrica 2 entregar no depósito 1. Né? E daí, o que é depósito 1 aqui, que mesmo que seja mais barato o frete, talvez valha mais a pena você mandar entregar lá no último, no depósito 4, tá? Ou no depósito 3. Por quê? Porque o 3, o valor é razoável ali, 654, mas a fábrica 3, ela tem um valor de R$ 388 para entregar no depósito 3. Então, se as 3 fábricas forem suas, né, forem da mesma empresa, estiverem sob sua administração, e você tiver que dividir isso daí, você vai fazer de um jeito que valha mais a pena para você. Então, você vai tentar eliminar. Eu, por exemplo, eu não faria de jeito nenhum a fábrica 3 entregar no depósito 1, porque no depósito 1 gasta-se R$ 995 para entrega, e eu não faria a fábrica 1 entregar de jeito nenhum no depósito 4, porque gastaria-se R$ 867, tá? E ainda não daria conta, né? Então, de repente, o que que dá para fazer aqui? A fábrica 2, ela fabrica 125 unidades. Então, você pega aí uma das mais baratas aí, você pega as 80 unidades da fábrica, da demanda do depósito 1, né? E já tira tudo da fábrica 2. Você está gastando aí R$ 352 para entregar praticamente tudo em um lugar só, né? Daí, vai sobrar uma parte aí, né? Essa parte, você está com 75 unidades, não, com 45 unidades, tá?
De repente, vale a pena você pegar agora, neste momento, as 45 unidades aí e colocar no final, que são os 85 aqui, pegar mais 40 de algum outro aqui, 40 da fábrica 3, que fabrica 100. Vai sobrar 60, né? E daí sim você vai mesclando aqui, ó, 70 você vai entregar aqui no depósito 3 aqui, ó, né? E daí você vai fazendo essa jogada. Mas não é você que vai fazendo com lápis e papel na mão, tá? É jogar no Excel mesmo, falar quais são as limitações de entrada, as limitações de saída de cada item, e pedir para ele calcular. Daí ele vai te falar qual que é a quantidade que você tem que jogar em cada item, tá? Beleza. Vamos voltando aqui. Assumindo o custo total de transporte como Z e lembrando a necessidade de minimizá-lo, então temos a seguinte função objetiva, tá? Então, daí vai ter lá um monte de coisinha, X, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que mais, tal. Vou mostrar para vocês aqui, só para vocês saberem do que eu estou falando, né? Esta aqui, ó, vai ser a fórmula, tá? Que vai ser a soma de os fretes vezes a quantidade de itens que ele vai levar. Então, a gente está vendo aqui as restrições, né? Então, no primeiro depósito, a restrição, aliás, nas 3 primeiras linhas aí são as restrições de fabricação, né? E nas 4 últimas são as restrições de cada depósito, tá? Então, isso aqui é a visão matemática, e não é o que a gente veio fazer aqui, tá? Deixa eu só olhar se tem alguém aqui que esteja querendo entrar na aula. Teve uma vizinha aqui, deixa eu ver se... Não, não tem não. Vamos dar sequência. Conforme o modelo matemático apresentado para um problema genérico de transporte, podemos constatar que este tipo de problema de programação linear faz uma suposição entre oferta e demanda, gerando uma hipótese denominada hipótese das exigências, né? Há uma oferta previamente conhecida e fixa de unidades por cada origem, e toda essa oferta, por sua vez, necessita ser distribuída aos destinos. Os destinos, no entanto, possuem uma demanda previamente conhecida e fixa, ou máxima, de unidades por cada depósito. Tá? Então, toda essa demanda, por sua vez, deve ser recebida nas origens. Então, a gente sabe que tem fábricas ali, né? O que ele está falando aqui? Há situações em que a gente está no mato sem cachorro. Por quê? Porque vai ter uma entrega que você vai fazer da fábrica 1 ali, que pode fabricar só 75 unidades, que vai dar zica, porque você vai entregar 30 unidades num lado e 20 do outro ali, e daí, de repente, vai sobrar 25 para você entregar em um outro, tá? Pode ser desse jeito, desde que isso represente o menor custo do total, né? É isso que a gente tem que pensar sempre, né? A gente nunca vai ter uma solução única, mas a gente tem que tentar a solução ótima, né? Lembram que isso daí é discutido muito lá? Então, é isso mesmo, tá? Só um minutinho, gente, eu vou dar uma pausa aqui, aproveitem, tomem um café, alguma coisa, porque eu vou pegar o carregador aqui, porque o negócio já está começando a dar pau aqui, tá?
Gente, eu não tô ouvindo nada. O que que eu... Voltando, pessoal, continuando aqui. Deixa eu ver se alguém... Professor, quando você for no banheiro, avisa, a gente fica preocupada. Como é que é? Quando você for no banheiro, avisa, a gente ficou preocupada. Achou que tinha acabado a aula. Não, meu, eu só fui pegar o carregador. Eu avisei, é que vocês não estavam ouvindo, né, suas cachorras? Porque eu falei que eu ia pegar o carregador do celular, porque eu uso o notebook e o celular para fazer essas aulas. E o celular começou a dar sinal aqui de que a bateria ia acabar, então daí eu tive que parar um pouquinho. Mas também não falta muito, não. A gente está no 14h32, então daqui a 2 horas a gente termina essa aula aqui. Mas é brincadeira, eu já tinha falado para um pessoal, inclusive para a Eliane, que eu não vou dar a aula completa hoje, né? Eu não vejo motivos para a gente correr com a aula hoje, se a gente pode ter um melhor entendimento. Então, hoje a gente vai até o slide 22, 23, aí, é o que tudo indica, mas a ideia não é terminar a aula hoje, não, tá? Mas, voltando, né? Em um problema de transporte, somente haverá soluções viáveis se somente houver um equilíbrio entre oferta total de fábricas e a demanda total. Repare que o nosso exemplo genérico, a oferta total, resulta em 300 unidades, assim como a demanda total, né? Então, é o que a gente calculou aqui, né? Eu peguei a calculadorinha e tinha descoberto que oferta e demanda são a mesma quantidade. Então, por acaso, batia, né? Então, vamos lá. Há ainda a hipótese de custo, na qual tem-se que o custo de transporte dos itens
entre qualquer origem e qualquer destino é diretamente proporcional à quantidade de itens distribuídos. Então, o que acontece, né? A gente tem a condição, né, de hipótese, né, de custo, na qual tem-se todo o custo de transporte de itens em qualquer origem, entre qualquer origem e qualquer destino é diretamente proporcional. Então, isso daí é uma condição de hipótese em que a gente tem que pensar que a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Não vai ser possível você calcular, como é que eu posso explicar isso para vocês? É possível que você calcule uma entrega muito mais barata, do jeito que eu falei para vocês, né? Mas isso pode impactar em uma oferta, em uma outra muito mais cara, né? Então, vou voltar aqui a alguns slides para comentar com você isso. A gente estava no slide 15, estou voltando aqui para o 10, que é onde tem os valores aqui e tal. Então, de repente, você faz de um jeito que no final da história sobra ali uma entrega da fábrica 3 para o depósito 1, que é quase R$ 1.000, né? Por quê? Porque você fez uma distribuição ali meio que desreal, irreal, né? Então, o que você fez? Você acabou pisando na bola quando você fez a distribuição dos itens, sendo que você poderia ter feito uma média melhor, né? O que você está buscando é a solução ideal. Só que em algum momento você não vai conseguir escapar de entregar, por exemplo, talvez seja isso, tá? Alguns itens da fábrica 3 no depósito 1, né? Então, o que você tem que buscar? Você tem que tentar entregar o mínimo possível, porque aqui, pelo que dá a entender aqui no exemplo mostrado, o valor do frete é proporcional à quantidade de itens, tá? Então, vamos lá. Voltando para o 15 aqui, passando direto para o 16. Por fim, temos que o programa de transporte, a propriedade de soluções inteiras, na qual tem-se que, a partir de ofertas e demandas representadas por valores inteiros, sempre teremos valores inteiros para as variáveis das soluções viáveis, abrangendo, inclusive, uma solução ótima, tá? Então, assim, o que esse slide fala, né? Que apesar da gente pensar em valores inteiros, a gente tem valores inteiros também para soluções viáveis, porque se a gente está pensando em valor inteiro, só é viável se você pensar na solução com números inteiros. Não adianta você tentar encontrar uma solução que não seja viável, ou melhor, uma solução que seja viável, que esteja quebrando os números, porque isso daí você já sabe que o problema não permite, o problema não está querendo isso, né? Então, este é o tipo de coisa que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar bastante nisso daí, tá? Assimilando, né? Um problema genérico de transporte pode ser caracterizado pelo deslocamento de produtos entre um centro de fornecimento, que pode ser chamado como origem, e um centro de destino chamado apenas como destino. O objetivo do problema é minimizar o custo total de transporte. É o que a gente estava discutindo, né? O tempo todo a gente vai ficar buscando os menores custos. A gente sabe que isso pode ser um diferencial de mercado e a gente vê isso, tá? Por exemplo, e puxando para a prática, como eu sempre fiz. Você vai comprar um produto, você entra aí no Mercado Livre, você quer comprar um cubo mágico, tá? Uma coisinha aí que eu gosto de, quando eu não tenho nada para fazer, eu fico apanhando disso aqui. Eu acho que isso mantém a mente da gente ativa, tá? Então, eu gosto de cubo mágico. Legal. Não sou bom, tá? Mas gosto. Você vai comprar um cubo mágico no Mercado Livre. De repente, você entra lá, tal, você compra um profissional, porque o outro lá que você compra, que não é o Profissa, é aquele que fica... E você não consegue
nem girar ele de tão preso que o negócio é, tá? Então, aquele lá é muito zoado, você acaba desistindo de tentar encontrar a solução, porque você tem dificuldade para movimentar ele. Então, a sugestão que eu dou para vocês, tá? Se forem comprar, comprem essa marca aqui, ó. Vocês não conseguem ver aí, não vai dar. Não dá para ver, mas eu leio aqui para vocês. Qualquer dia eu vou ler, porque eu também não estou conseguindo ver. Não, estou conseguindo ver porque está em japonês. Mas é uma marca japonesa, não faz muita diferença a marca, mas comprem o profissional, porque o profissional vocês vão girar assim rapidinho com o dedo, é coisa sensacional. Beleza, daí vocês compram, vocês descobrem que um cubo mágico custa R$ 30 no Mercado Livre. E você decide comprar, você fala, vou comprar, é 30 pau, né? Ah, meu filho gosta dessas coisas, incentiva, né? Incentiva ele a raciocinar, né? Então, eu vou comprar para ele, vou desafiá-lo a arrumar, né? Vou desafiá-lo a arrumar, vou deixar ele usar a internet, porque daí tem alguns professores que ensinam isso daí na internet, né? Mostram lá como que você chega na solução, como que você muda as peças de posição e tal, e daí você acaba conseguindo montar, né? Então, vou comprar, 30 pau. Qual que é o valor do frete desse negócio? Ah, se eu comprar desse cara aqui, o valor do frete é R$ 6,90. Tá, deixa eu ver o outro aqui que tá R$ 29. Esse daqui tá 30, esse daqui tá mais barato, é R$ 29. Daí você entra lá, o frete tá R$ 30. Por quê? Porque o cara é lá do sul, lá da, sei lá de onde, e daí o cara tá cobrando um frete altíssimo porque ele tem um custo altíssimo para te enviar. O preço dele é muito bom, mas o frete dele é muito alto. Então, o frete é um diferencial de mercado importantíssimo, porque quem está comprando, o cara, na verdade, ele está fazendo a conta do final, né? No final, quanto que eu vou pagar, né? É o que muita gente calcula quando vai comprar um imóvel financiado, quando vai comprar um carro financiado. O cara fala, tá, a taxa de juros é de 0,99, você pode pagar em 72 vezes. Ah, legal, 0,99 ao mês é. Pô, se fosse 12 meses, legal, não estou pagando quase nada de juros. Pô, 72 meses, eu estou pagando juros do cacete, meu. Então, deixa eu calcular para ver tal, e quanto que eu vou pagar no final. E daí vocês fazem aquela operaçãozinha lá na calculadora científica, financeira, a HP12C, e daí vocês vão descobrir que, de repente, vocês estão pagando quase o valor do carro só de juros. Por quê? Porque o carro, além de tudo, quando você compra, ele vai depreciando. Se você precisar ter o carro, ou se você tiver condição financeira de um jeito que isso não vai te fazer falta, boa sorte. Agora, se você não precisa do carro e puder esperar, é a melhor solução. Vai juntando dinheiro, você vai aplicando o dinheiro, vai até rendendo, nem que seja na poupança, mas ele vai te ajudando a pagar menos no carro. E quando você fizer a conta, quando você estivesse terminando de pagar o carro lá, o carro ia estar antigo, de repente você vai ter o mesmo dinheiro na sua mão para você comprar um novo. Então, de repente, você vai comprar aquele mesmo carro lá, porque você talvez não precisasse de um novo, investindo menos dinheiro, né? Então, muita gente faz a conta de chegada, e isso é de extrema importância para vocês, né? Porque quando você faz a conta de chegada, você descobre quanto que você está pagando no final, tá? Então, tem lá o VF, né, valor futuro, VP, que é o valor presente e tal, PV, né, PV e FV, né, que é o contrário, né? Mas é isso aí, lá que você consegue perceber o quanto que você está jogando de bom ou de ruim aí, né? Logo, por meio de parâmetros a seguir, podemos modelar o problema do tipo de transporte. Então, nós vamos ver alguns parâmetros aqui, né? E daí a gente tem aqui uma série de nomezinhos aqui e tal, o glossário, né? Eu não vou ficar lendo para vocês porque não faz diferença. Além disso, deve atender a hipótese de exigência e a hipótese de custo, né? Vale ressaltar que qualquer problema de programação
linear que se encaixe nesse tipo de modelo matemático pode ser entendido como um problema de transporte independente do seu contexto, podendo ser utilizado o método simplex para uma solução, para a sua solução. Beleza. Situação problema solver. Então, daí a gente teria que lançar no Excel, tá? Então, eu vou parar a aula aqui e na semana que vem a gente vai continuar essa aula e daí eu quero todos vocês com o Excel aberto, a gente vai fazer um comentário sobre a prova, como que vocês foram, vou fazer a correção da prova e depois eu vou lançar para vocês o desafio da gente desenvolver isso no Excel, tá? A tela da minha gata está comendo fio, que eu acabei de ligar aqui a extensão aqui para colocar o carregador. Maldita, eu vou matar ela se ela não morrer sozinha, eletrocutada. Mas é isso aí. Semana que vem, eu vou... Semana que vem, então, eu vou fazer isso daí com vocês, tá? Semana que vem, todos com computador, todos com Excel, tá? Vou até colocar na aula lá, né, que é desejável que todos estejam com o Excel ligado para que a gente possa fazer essas operações. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar aí sobre o que a gente falou hoje? Não, professor. Então, beleza, Camila. Gente, então, boa noite, bom descanso para vocês. Até semana que vem. Espero que todos tenham feito a prova. Quem não fez, eu vou ter o prazer imenso de comer o toco para vocês fazerem, porque o prazo termina amanhã, tá? E pretendo lançar as notas já no sábado até a parte da tarde, tá bom, gente? Então, a choradeira começa só no domingo, tá? Não vou nem olhar o celular no sábado de noite, tá bom, gente? Professor, corrige com carinho. Eu tenho carinho por vocês, é vocês que não têm carinho comigo. Esse que é o problema. Mas eu vou corrigir sim, vocês podem ficar tranquilos, vou pegar no pé de vocês, se vocês erraram alguma coisa, vou escrever para cada um aí, xingando se vocês erraram alguma coisa muito lógica, mas eu espero que todos tenham gabaritado essa prova, tá? Professor, deixa eu perguntar. Ai, deixa eu falar primeiro, Camila. Fala, Nicole, que eu Ô, professor, vai passar alguma atividade complementar? Porque os outros professores estão passando, eu acho que você não passou? Eu fiz porque eu estou perdida. Eu não passei, eu vou parar a gravação agora só para a gente acertar isso daí, mas, só para explicar melhor, mas eu estou considerando, do mesmo jeito que foi feito presencialmente nos outros semestres, o pessoal pedia para a gente premiar vocês através da execução do AVA. Né? Quem fazia os exercícios do KLS, a gente dava a bonificação desta forma. Então, como a gente não está tendo exercícios em sala de aula, eu vou considerar, de fato, os exercícios da pré e pós-aula, tá? Então, eu espero que todos tenham feito isso daí. Eu tinha falado isso, Bi, eu acho que na semana retrasada, eu acho que você não estava na aula quando eu falei, mas é essa a regra, tá? Quem fez os exercícios aí da pré e pós-aula, eu vou considerar isso daí para colocar os pontos lá de trabalho. Professor, o que eu ia falar é mais ou menos o que a Bianca perguntou, porque a gente fica um pouco perdido com as atividades online se deixou de fazer alguma coisa, tipo a prova. Eu fiz, mandei, só que eu tenho medo de ter dado algum erro no link. Tem como vocês visualizarem